gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade, né, sobre o conteúdo de África, muito importante para quem vai fazer o IFCE, né, a galera do nono ano. E aí, gente, vamos falar um pouco sobre o neocolonialismo africano, né? Vamos ver aqui as características gerais. A África, ela foi colonizada, né, novamente na metade do século XIX para o século XX, pelos europeus, tá? Por causa das políticas imperialistas. Aí vale lembrar o que são políticas imperialistas, Juliana. São, né, políticas, né, no qual os países eles têm a principal característica de expandir e conquistar territórios, tá? Então, né, a Europa ela estava passando por um processo de industrialização e se a gente relembrar no nosso conteúdo anterior, a Europa ela é um continente pequeno, ela é um continente, como eu posso dizer, ela é um continente que não tem tantos recursos naturais, né, para servir de matéria-prima lá na Revolução Industrial. Então ele estava em busca de matéria-prima. E aí diversas reuniões que os países, né, imperialistas tiveram, como esses aqui, a Bélgica, principalmente a Bélgica, ela começou com o rei Leopoldo II, tá? Há essa tentativa de conquista do território africano, tá? E aí eles fizeram a partilha do território, né? A partilha da África que aconteceu em 1884 para 85. Então eles dividiram o território africano, né, a fim de buscar matérias-primas. E aí essas reuniões ficaram conhecidas como Conferências de Berlim, tá? E aí eles repartiram o território e fizeram fronteiras artificiais. Essas fronteiras, né, eles fizeram para garantir os interesses europeus, tá? Sempre. Etnias que viviam aqui, né, elas começaram a dividir o mesmo território. Já existiam conflitos étnicos presentes no território africano e se tornou mais, né, se acentuou mais por causa dessas fronteiras artificiais. As próprias nações imperialistas colocavam as etnias umas contra as outras, tá? E essas fronteiras artificiais não respeitavam a identidade do local, né? Identidade cultural da africana, não respeitavam as etnias que estavam ali presentes, tá certo? E aqui a gente tem uma das maiores imagens, né, no qual mostra, né, os imperialistas, né, dividindo a África como se fosse um bolo, né, dividindo pedaço por pedaço para recolher sua matéria-prima, né. Outra charge também conhecidíssima nas questões, né, vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro. Essa, eu quero uma onde passe o rio. Se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então, gente, eles dividiram o território africano buscando, né, e defendendo seus interesses europeus, tá? Interesses comerciais, interesses de explorar as matérias-primas e levar para a Europa, de servir de matéria-prima para a Revolução Industrial, tá? Vale também ressaltar, né, que queria mostrar para vocês essa regionalização, essa divisão do continente. Anteriormente, antes dos povos europeus chegarem, né, essas políticas imperialistas chegarem, né, então, antes da colonização, né, dessa neocolonização europeia, se a gente perceber, existe uma grande diversidade étnica, né, essa organização social na África. Quando acontece a partilha do continente 85, que divide as fronteiras, né, fronteiras artificiais, fronteiras arbitrárias, né, e cada potência tendo domínio de um território. E hoje a divisão política atual, né, que a população africana acabou herdando essa fronteira, né, artificial, tá? Vale ressaltar, né, que o continente africano ele teve dois processos de colonização. Um no século XV, no qual a África fornecia mão de obra escrava para a conquista do Novo Mundo, para a colonização do Novo Mundo, que era o continente americano, E a colonização do século XIX, tá? A colonização do século XIX que fornecia recursos naturais, tá? Matéria-prima para ser, né, utilizada na Revolução Industrial acontecendo na Europa, tá? Tanto que essa do século XIX ficou conhecida como neocolonialismo, né? Neo significa novo, nova colonização, beleza?
E como foi que aconteceu a descolonização do continente africano, Luana? A primeiro momento, né, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, e quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, devastada, né? Lembra? Vocês têm que lembrar a história, o que foi que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tá? Tinha dois grupos, o Eixo e os aliados, mas não vou entrar muito nesse assunto, não. E aí, gente, a Europa ela estava enfraquecida economicamente, ela estava com seu poder bélico inferior, e teve um carinha chamado, né, Wayne Newcomb, que ele faz parte do território da Gana, ele fez parte, e ele fez um discurso em 1957, tá, defendendo que ali era o momento dos países, né, dos territórios africanos pedir sua independência, tá, ele defendeu a Gana no processo de independência, tá? E a partir desse discurso dele, vários movimentos pró-independência começaram a surgir dentro do território africano, tá? E vale ressaltar que esses movimentos foram apoiados pelas superpotências da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, né? Mas, professora, por que eles apoiaram esses países a se tornarem independentes? Eu não sei se vocês lembram, recordam das aulas anteriores, né? Eles apoiavam também a desintegração, né? A separação da Iugoslávia, apoiava também a Catalunha, a separação da Catalunha, do País Basco, tá? Por quê? Naquela época eles estavam atrás de influência, né, política. Então, a apoiá-los, eles conseguiriam, né, influências para suas ideologias, tá? E aí, alguns países, como França e Portugal, não aceitaram essa independência, tá? Vale ressaltar também que esses dois países, eles tinham os maiores territórios dentro do continente africano. E a partir daí começou conflitos civis, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Conflitos civis alguns conseguiram de forma pacífica, mas outros passaram décadas para se conseguir se tornar independente, tá? E aí acabou, né? Quando esse processo de descolonização ela vem cessando, né? Ao passar dos anos, as fronteiras coloniais permaneceram mantidas, os idiomas dos colonizadores acabaram permanecendo mantidos também, tá? E aí o que foi que aconteceu, né, como consequência para os efeitos do neocolonialismo? O primeiro deles é os problemas econômicos, porque a África, né, ela era totalmente dependente da economia europeia. E quando ela perde seu processo de dependência, ela acaba não tendo como suprir as necessidades econômicas do país, né? Também surgem diversas guerrilhas internas, né, conflitos étnicos internos também por território, por causa dessa grande diversidade étnica existente do continente africano. Tá certo? Então por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.